Carol Polese, oh maravilhosa! Como é que você está? Tudo bem? Precisamos conversar, hein, Carol? Vamos fazer uma live eu e você aqui. Vamos falar sobre a dança compartilhada. A gente vai ter assunto pra manga aqui, hein? Quero uma live com você essa semana aí. Show de bola. Deixa eu convidar a galera aqui que já estava nos assistindo. Galera, o assunto tá rendendo, hein? Tá sendo bacana. Muito, muito legal mesmo esse nosso bate-papo aí sobre o forró. Deixa eu ver aqui o Daniel. Opa, Daniel e Ione tá aí. Deixa eu já adicionar aqui. Uhul, voltei. Tamo na área de novo. Tamo Dani, junto traz nessa aquele área. abajur pra cá. Vou trazer. Deixa o pessoalzinho Volta aí, chegando aí. galera. Chama o pessoal aí de E volta. aí, Joyce, tá gostando do bate-papo? Bora falar sobre condução compartilhada aqui. Ah, é que eu tava falando com a Carol aí, que a gente vai fazer uma Ah, live aí. Opa, e show. Carol, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, que eu pedi pra Ione falar sobre a importância da mulher também no forró. E aí, a gente vai fazer uma live aí com a Carol para falar um pouquinho sobre essa compartilhada. Isso. Maneiro. Deixa só, o pessoal já tá voltando aí. Vamos que a gente tem assunto, hein, galera? Bora, galera. Vamos botar os 27 que tava aí com a gente. Chama a galera aí que tá faltando. Vem todo mundo, vem todo mundo. Bota pra cá pra dominar a gente. Deixa eu ver aqui Ah, quem mais que a chegou aí. gente, a gente vai ficar meio que estourado aqui na luz, mas é a única forma de ter luz agora esse horário. Não, não, mas tá ótimo. Para mim Tá aqui tá tranquilo, né? ótimo. Show. Vou botar mais pra lá. Não, acho que tá bom, né? Aí. Cadê o meu amigo que fez a pergunta lá, ó? Escuta e Show. dança forró, ele já tá aí, né? Hum, Vamos continuar, vem cá. Vamos lá então. Então é o seguinte, ó, a primeira questão aí que a Ione colocou, né? Por que que nós colocamos assim, a gente pegou esse costume, talvez, de colocar nomes? Porque isso já começou a acontecer dentro do pé de serra, aqui pra gente, né? Dentro do forró universitário, né? Eu coloco assim, eu como profissional da dança, eu não coloco assim, eu danço forró pé de serra, eu danço forró universitário. Eu coloco como que eu danço forró. O que vai diferenciar se eu estou dançando de repente um forró pé de serra barra forró universitário ou um forró eletrônico é a música. E sim. claro que daí que vem a preocupação com o corporal, para você realmente mostrar mais um pouco do que você caracteriza como forró pé de serra, com a característica aqui do Sudeste, que é a questão dos giros e tal, Sim. e o forró eletrônico com toda a informação que eu fui buscar com os nordestinos que moram em Brasília, né? Que lá que a galera fez essa revolução com o forró eletrônico, com o forró estilizado. E aí a gente acabou colocando essa ideia de... eu vi isso nascendo dentro do forró universitário com a questão do forró paulistinha, do forró roots. Foi o meu primeiro contato com as nomenclaturas. Então a galera vinha dançar, dar uma aula de forró diferente, a aula é isso, a aula é aquilo. E aí, a galera de Brasília, com essa questão do forró eletrônico, como eles pegaram, por exemplo, por que que veio o nome Valsadão? Porque eles pegaram a base do baião, que já existia, que já era dançado de formas diferentes, em todo o Nordeste. Eu lembro que até teve uma aula do Clemilson, que ele estava na Copa Forró, acho que em 2010, eu acho, 2010, se eu não me engano. E aí o Éder, que é Éder é Ceará, né? Ceará. Será isso? Aí ele tava na aula também, eu tava juntinho com ele, conversando, tal, fiz amizade. Eu sou assim, eu faço amizade com esses caras, eu fico colado ali para poder Tem que ser, né? absorver informação, né?
e o tempo todo eles falavam só sobre forró, 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 e eu ali. E aí no final da aula do Clemilson, eu vi o Éder com a lágrima quase escorrendo assim no rosto, e ele falou assim, ó, cara, eu tô abismado com o que eu vi aqui agora, porque o que eu vi esse cara fazendo, no final, depois da demo do Clemilson, né? Ele falou, o que eu vi esse cara fazendo é exatamente o que a gente faz no Nordeste há muitos anos. O que a gente faz no Ceará, ele falou. Eu vi o baião aí acontecendo. E é o que ele falou mesmo. Né? É uma evolução. Ele pegou a base que já existia, a cadência, e ele só evoluiu, colocou as figuras. Então ele falou assim, ó, cara, eu tô aqui abismado e tô assim, feliz demais, ele falou, porque vocês conseguiram deixar elegante, deixar cheio de performance, uma coisa que era simples de Sim, se sim. dançar. Que é igual vocês falaram, às vezes não dá nem para perceber tanto, né? E que a galera tá dançando ali. Então, eu acredito que essa questão da nomenclatura veio por uma necessidade própria do ensino da dança. Então, você vai ensinar, você fala, olha, isso aqui é o valsadão. Que aí eles tratam o valsadão como uma forma de dançar e o baião como outra. Isso. Só que o que a gente separa nessa questão das nomenclaturas são os estilos. Por exemplo, você só vai dançar valsadão se for numa música que é um baião. Ah, entendi. Então é Então, muito mais a música que é o que vira o estilo, né? Que vai isso. Então, determinar por o que você vai. exemplo, nós dançamos aqui, fazemos muita fusão, né, de estilos. Foi a primeira forma que o forró chegou pra gente aqui, que eu consegui trabalhar o forró aqui na região, foi essa. Então nós fazíamos a fusão. Nós dançamos o forró pé de serra, o forró universitário, só que a gente coloca elementos de acordo com o que a música pede. Mas, por exemplo, a gente só vai fazer uma base do valsadão se for no baião. Só vai Sim. fazer alguma variação de cacau, cacau com rosqueio, ou cacau paraibano, se for numa música que é um baião. Então, existem os movimentos que se aplicam a cada estilo. Aí no shot, por exemplo, dá para fazer um miudinho, por exemplo, que a gente faz isso no shot, e no shot eletrônico, né? Dá para fazer num baião estilizado, num baião pé de serra? Dá, porque a cadência encaixa Sim. e fica gostoso. Dá para fazer num baião eletrônico? Aí a gente já não Já coloca não tanto. fica tão legal, entendi. Porque o baião eletrônico é muito rápido e aí haja perna, né? Como diz o Clemilson, para poder fazer o miudinho. Então a gente coloca ali como uma base primária ali do shot eletrônico, por exemplo, o miudinho. As variações de bate-bate, puladinho. E aí existe uma variação que a gente faz do rosqueio, né? Do cacau com rosqueio, mas a gente descaracteriza um pouco a cadência musical. Ele fica direto, sequencial. Um, dois, um, dois, um. Ele não para. Tum, 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 tum. Sim. Já quando a gente está dançando o próprio cacau com rosqueio, por exemplo, no baião, a gente já obedece aquele tum, tum, tch, tum, tum. A gente vai fazendo o movimento de acordo com a cadência. Então, o que distingue muito o que a gente vai dançar, na minha vivência, no estudo com esses mestres aí, é a música. Então, a gente vai de acordo com a música. Então, eu acredito que, até quando eu falo do divisor de águas, né, entrando aí nessa... Mas deu para entender mais ou menos essa Sim, não, questão? perfeito. Né? Perfeito. Então, veio com uma solução didática de ensino para caracterizar. E a gente começou até eu mesmo, eu coloco assim, por exemplo, ó, gente, nas minhas aulas, esse movimento, ele é característico do baião. Por exemplo, você vai dançar a base do valsadão numa música que é um baião. Só que você espera esse baião, porque às vezes nós temos aquele baião também, que ele é de uma cadência muito lenta. Ele é tão lento que daí nós vemos músicos e até DJs tocam baião ali no baile, e fala que é um shot. E você vê a cadência ali, a célula musical, né? Enfim, do DNA ali, você vê que é um baião. Mas por ele ser lento, coloca-se como um shot. Então a gente acaba, às vezes, aqui no Sudeste, a gente, mesmo sabendo que é um baião, a gente acaba dançando como um shot. Sim. Entendi. Então a gente tenta, acredito muito nisso. E é igual dançar um samba mais clássico. Por que a gente dança assim? Porque a música tá permitindo essa possibilidade. Sim. Esse samba é mais tradicional. Mas por que esse samba tem que ser mais swingado?
Porque a música talvez te proporcione isso. E por que agora eu vou dançar um samba funkeado? Então é a mesma forma, né? A gente acabou colocando isso no forró também. Acabou dando uma estrutura de dança, de didática, e uma forma de comprovar para os alunos que o forró ele é o estilo mais difícil de ser dançado hoje. Eu acredito nisso, que o forró, porque para você, na minha concepção, na minha humilde concepção, para você falar assim, ó, eu sou forrozeiro, a gente tem que dançar um forró, pode até dançar o forró da sua região, do jeito que mais lhe convém, do jeito que você acha que é mais legal para o seu corpo e aonde você vai confraternizar, socializar com as pessoas. Mas você precisa pelo menos entender um pouquinho de forró pelo Brasil, que forró eletrônico ou estilizado também é um estilo musical dentro do forró, que existe uma dança por trás disso, que o cavalo marinho, né? Ele é uma dança mais ancestral, mais antiga, que veio a agregar no forró, que o coco, que o chachado, enfim. Acho que isso seria na minha concepção, uma terminologia assim, eu sou forrozeiro. Acho que seria a galera entender um pouquinho disso. Que o forró, ele é uma cultura, né? Que vai triangular entre a música, a dança e essa manifestação cultural. Isso, as indumentárias, exatamente. É isso, exatamente. Acho que é gigante Gente, isso, né? tem alguém querendo fazer pergunta aí pra gente? Tem alguma pergunta para responder, Marcão? Deixa eu ver aqui se Tem a apareceu. pergunta da competição, né? Que você disse que ia Ah, responder dos 7 anos. isso. O nosso amigo ali, ele falou, eu escuto e danço forró, né? Ele Isso. perguntou sobre por que em 7 anos de competição a galera do Nordeste nunca tinha ganho. Vou responder o porquê. Exatamente pelo elogio que eu fiz para o Daniel e para a Ione, porque quando você traz, às vezes, uma dança mais na sua essência, só que sem uma estrutura de palco, sem uma estrutura cênica, ele acaba ficando pequeno. Então, por exemplo, em festivais competitivos de dança, onde temos jazz, balé, hip hop, dança contemporânea e assim vai, e dança de salão, a categoria menos prezada é Era. a dança de salão. Por quê? Porque às vezes nem todos os dançarinos têm uma estrutura cênica, de palco, de corpo. Então, o que acontecia, e até porque, gente, não é nem a questão da parte só cênica, é que nós tínhamos pouquíssimos representantes no Nordeste. O único Também, casal que verdade. que vinha todos os anos competindo era o Roberto e a Carla. E a Carla, verdade. Isso, eles estavam ali todos os anos lutando, ficava ali em terceiro lugar, em quarto lugar, em quinto lugar, e estavam ali, ó, há muitos anos tentando essa colocação. E aí eles estavam, todo ano eles iam subindo um degrau. Só que daí o que acontecia? Como todos os dançarinos que participavam eram do Sudeste, de toda outras regiões do Brasil, mas tinha uma dança parecida com a dança do Sudeste, então acabava ganhando quem usava mais os repertórios. Então, nesses 7 anos aí, a gente conquistou aí quase 50 títulos entre o amador, profissional e profissional. Por quê? Porque a gente fazia essa fusão de estilos. A gente trazia esse forró um forró mais Brasil, e não só o forró do Sudeste. Então, acho que foi essa a questão do resultado. E quando o Daniel e o Ione ganharam, que foi o divisor de águas, primeiro porque veio uma trupe do Pernambuco, né? Foi uma galera em peso, foi sensacional. Foram várias baterias, toda bateria tinha dois casais de pernambucanos ali nordestino dançando. Igual vocês falaram, não tinha torcida, mas a torcida toda foi para vocês porque vocês trouxeram a cultura, trouxeram o popular do forró. Não trouxeram só uma dança chamada forró, vocês trouxeram uma cultura para dentro da É, apresentação. essa sempre foi minha preocupação, Por isso que eu fiquei. né? O objetivo foi alcançado, Dani. O objetivo foi alcançado com louvor. E por isso que eu fiquei muito grato de perder aquela competição, ficar atrás de vocês. Por quê? Porque eu fiquei atrás da cultura do forró. Fiquei atrás de um casal que não apresentou só movimento, sabe? Eu fiquei muito feliz por isso. No ranking do Sudeste eu estava ali em primeiro, mas para mim o que mais importava era o forró aparecer. Então no forró eletrônico, quando eu participei dessa categoria, que foi a categoria que eu acabei ganhando,
eu sofri a mesma discriminação que vocês sofreram, em alguns casos. Por exemplo, depois que eu publiquei lá e a galera viu que eu tinha ganho a competição, como campeão brasileiro de forró eletrônico, aí o pessoal de Brasília, que até que eu conhecia, falou assim, ah, mas também não tinha ninguém de Brasília, o forró eletrônico que vocês dançam aí não é igual o forró eletrônico daqui. E aí eu coloquei assim para eles, bom, gente, primeiro, eu fico feliz com esses comentários porque realmente o que falta mais é a nossa participação, mostrar mais o que a gente sabe. Eu fiquei triste por não ter tantos casais de fora participando, não tinha ninguém de Brasília competindo ali. Acho que tinha só um casal, mas acho que era no semi-profissional ou no amador, não era no profissional. Lembro no profissional foi só eu, assim, que tentou levar essa bandeira do forró eletrônico mais a fundo. E eu estudei muito com a galera de lá, de Brasília, né? Eu falei, não, quero estudar com essa galera porque a minha preocupação foi levar esse forró autêntico, o forró eletrônico como ele é. E aí por isso que eu fiquei feliz, porque até então a gente dançava só fusão, Sim. só fusão de estilos. Mas, Então, Pé de Serra, vocês levaram mostrando a cultura do forró. No eletrônico eu consegui, a Natália, a gente conseguiu levar, mostrando o que era o forró de Brasília. Talvez não tão bem quanto outros dançarinos que tem lá, que estão nas baladas lá perdidos. Mas a gente conseguiu ter um divisor de águas, né? Acho que isso que foi muito rico. A gente deixou aí um legado para a competição, né? Tem foi, mais... foi, foi bem bacana. Tem, tem. Gente, quem quiser fazer pergunta pode O, fazer, tá? o Jonas perguntou aqui para você, Marcão, se você poderia explicar o que é baião eletrônico. Deixa eu ver. Assim, o nosso shot é que daí a gente vai entrar na questão musical, mas vou tentar resumir rapidinho aqui. Nós temos uma célula musical no shot. Se você pegar assim, sem repix, sem nada, é que eu não tenho nem usar bomba aqui. Eu tenho na outra sala lá, depois eu pego. Se a gente pegar a estrutura musical, a célula musical do shot, no shot pé de serra, ela tem uma marcação ali. Tum, 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 tum. Então, quando você identifica o que é o shot, fica muito mais fácil você depois identificar o que é baião. A célula musical do baião, nua e crua, sem os repiques que o zabumbeiro faz, ela bate. Tum, 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 tum. E no shot eletrônico, nós temos, e no baião eletrônico, nós temos a mesma coisa, porque foi uma evolução musical que ocorreu, né? As bandas de forró que já tocavam forró foram incitadas a tocar com mais instrumentos, colocando mais instrumentos de percussão, colocando bateria, mas essa célula musical, ela existe o tempo todo. Então a gente pode dizer assim, ó, que, por exemplo, Aviões do Forró, o Wesley Safadão, que tocam aquele forrozão gostoso, tocam forró eletrônico, 99% das músicas que nós dançamos, assim como num baile de forró, são shots. Sim. A maior parte das músicas que a gente dança são shots. E o baião tem essa cadência musical também, ela leva a mesma estrutura do pé de serra para o forró eletrônico. Aí se essa galera curtir, a gente pode até, de repente, fazer uma outra live aí, eu pego o Zabumba, e a gente pode até desenhar um pouquinho sobre essa célula musical. A gente pode, às vezes, até um bate-papo entre a gente mesmo, fazer isso aí. Não, isso é Fazendo com muito o legal, baião. A gente pode porque colocar... sabe, Aham. sabe o que quando a gente foi competir a primeira vez na Copa, aqui em Recife não, porque aqui em Recife só tinha a categoria Pé de Serra Salão, devido a gente não dançar o eletrônico na perspectiva da competição da Copa, né? O nosso eletrônico seria o estilizado. Então não tinha essa categoria. Quando a gente foi para São Paulo, para as finais, e aí eu vi que tinha Pé de Serra Salão, estilos e eletrônico, aí eu fiquei me perguntando, sempre perguntava ao Daniel, porque o Daniel é do Centro-Oeste, né? Então ele tem um pouco mais de Aham. contato com a cultura daí. Então, e aí eu falava pra ele, cara, mas tudo é forró, porque tem essa divisão toda. Eu acho que a música que cair, a gente tem que saber interpretar. Se caísse a batalha dos 10 anos do ano passado, foi legal por causa disso. Porque reuniu casais de estilos diferentes para dançar, um dançar o estilo do outro, né? E ali ganhou quem, não porque a gente ganhou, mas assim, ganhou quem tinha mais recursos, né? Quem conseguiu se enquadrar melhor.
basicamente. Então, para a gente que é daqui de cima também, isso é muito, muito necessário. A gente tem uma estrutura muito bem definida do que é o forró, né, tradicional, baião, shot, Sim. até mais, a gente se apega até mais, eu acredito, do que as outras regiões, sendo que quando vai para essa perspectiva eletrônica, a gente já anula um pouco, mesmo sabendo que a maioria das músicas de forró, das antigas, pelo menos as que a gente valoriza mais aqui, tem uma cadência de baião, isso fica nítido, né? Muito nítido, mas a gente não classifica assim, é um forró, é um shot eletrônico ou é um baião eletrônico. É forró Sim. estilizado ou forró eletrônico, somente, Show. entendeu? Entrou a roupagem eletrônica, forró eletrônico. Isso é muito bom mesmo. Deixa eu Ali, falar um ali negócio. embaixo. Tem uma pergunta da Carol, sendo que eu acho legal responder primeiro a do Lêneto, que ainda fala sobre competição, que ele perguntou assim, Fala da Carol. mas o fato de uma competição de forró acontecer no Sudeste não criou um distanciamento regional para que os profissionais daqui, no caso daqui do Nordeste, desmerecessem essa competição, né? O Lêneto é de João Pessoa, ele trabalha na mesma escola que a gente trabalha lá na Dança 2. Eu queria responder por quê? Eu acho que eu sou a única nordestina da live, né? Mas só para ter só porque eu já tinha pensado nisso. Sim. Realmente, a gente muitas vezes, eu escuto muitos amigos meus falarem isso. Pessoas que dançam bem, que tem uma cena legal para competição, mas eles falam assim, pô, não vou, porque eu não vou ser julgado pelo pessoal lá de baixo. Eu vou estar levando tudo isso aqui que a gente tem e não vou ser interpretado, não vou ser bem interpretado. E eu sempre rebato nesse ponto, né? Quando a pergunta vem acompanhada desse enredo. Não vou ser bem interpretado, fora da gente não vai ser bem interpretado lá. E eu rebato sempre na seguinte questão. Primeiro, a gente precisa se mostrar, mesmo já sendo visíveis, né? Mesmo Sim. já sendo Perfeito. a principal referência, né? O Nordeste. Mas a gente precisa ir lá e se mostrar. E se a competição acontece lá e não aqui, é porque de fato o pessoal de lá se organizou e aqui não, né? E ainda ouso falar, né? Eu acredito que é só a proporção, porque existe o Recife Forró aqui em Recife, existe o Salmi lá em Fortaleza, existem E tem uma competições, música existe. que eu dancei que chama Sol Me. Uhum. Tem uma competição com esse nome em Fortaleza também. Verdade. E também que é muito interessante, que abrange também outras modalidades, enfim. Verdade. Eu vou ver Eu agora. acho que tem bem bacana. Eu acho que falta. O que eu acho que o que repele a gente é mesmo a questão do sentimento do forró ser nosso, sabe? E o Ivan, mesmo que, como todas as competições, elas tenham falhas, né? O Ivan, ele tenta, da forma dele e dentro dos recursos deles, abranger todo mundo, né? Acolher todo mundo. E eu acho que ele É, consegue fazer isso da melhor forma da forma possível. que é É, possível, né? da melhor Porque forma eu acho que possível. sempre vai ter impasses, principalmente no momento que a gente está É, vivendo, onde está todo mundo tendo a possibilidade de se mostrar, né? e eu acho que o que faz essa competição em si, a Copa Brasil de Forró, né? Ela se prevalecer é por conta disso, né? É porque é um nordestino que também está levando isso à frente, que é o Ivan Ribeiro. E ele também não tem distinção do que se é forró roots, se é forró da PQP, ele tá, não, é forró, tem que ter na Copa Forró, vamos mostrar, porque isso faz parte do Brasil. É nordestino? Massa, é Isso. raiz. Não é Inclusive, nordestino? É forró também, vamos embora. Inclusive, ele, quando a gente, nesse ano, né, que teve uma repercussão boa do Nordeste na Copa, ele entrou em contato com vários profissionais aqui no Nordeste, com a gente, inclusive, para poder melhorar o regulamento para a gente, né? Estudando as bases, estudando a perspectiva musical, né, para poder abranger. Então, eu acredito que é mais o diálogo, né, entre o competidor e a competição e a E regionalização. graças a Deus agora, né? As pessoas do Nordeste não estão mais tão acanhadas de ir competir, mas aí no Sudeste, né? Principalmente no forró. Então agora Isso o é pessoal, o verdade. pessoal do Sudeste, principalmente as comissões competitivas, vão ter que rever os regulamentos, entre outras, muitas outras coisas, porque o que se tem aqui no Nordeste é além da dança. É Então, verdade. isso Perfeito. isso vai ser muito utilizado futuramente. Isso.
Deixa eu Tem só uma fazer outra. uma Sim, colocação aí nesse comentário de vocês. São três pontos importantes, né? Primeiro que competição, quando você entra para a competição, existe um regulamento. E aí, às vezes, numa outra live que eu fiz, até com o John e com a Tamires, também eram competidores, né? Ganharam também. Aí teve essa pergunta, mas às vezes não tem injustiça? Não. Qual seria a injustiça? A injustiça seria você fraudar a competição para outra pessoa ganhar. Mas se existe um regulamento e os jurados, os árbitros estão seguindo aquele regulamento, quem está competindo sabe da sim, possibilidade sim. e sabe que vai ter muito mais perdedores do que ganhadores. Sim. Esse é o fato. Então, Fica até competição, difícil para a gente falar sobre isso pelo fato de sermos campeões, né? Então, competição é mas um mundo espero que as pessoas cruel. entendam. Competição é um mundo cruel. Eu que participei ali, né, durante 7 anos, todos os anos presentes ali em todas as edições e ganhando muitas etapas e perdendo muitas. Apesar que nós tivemos poucas derrotas também. A gente sempre estava ali entre os primeiros ou levava Mas para primeiro no baixo. amador, primeiro no semi, segundo no profissional. Sabe? A gente sempre teve bons casais dançando. Mas competição Mas como é que tá, Carol? podia até colocar assim, entre aspas, é uma vida um pouco ingrata. Porque além dessa questão de você ter que seguir o regulamento, e esse regulamento ele é feito, igual vocês falaram, de uma forma que tente abranger. Então, essa separação que teve de forró eletrônico, forró pé de serra salão e estilos, foi para trazer mais competidores. Porque o cara de Brasília, se ele compete com o cara do forró que dança lá, Paulistinha, Itaúnas, que era que eles colocam forró estilos, né? Que era estilos de balada. Antigamente era Sim, forró balada porque a sim, gente via a galera que dança na balada, que eles tinham uma formação acadêmica de dança de salão, mas que às vezes dançava na balada e pegava aquele cacuete diferente ali, e o que fez pouquíssimas aulas, né? Então a ideia das três categorias era para que tivéssemos mais competidores, e eles competissem entre si para poder elevar isso. Só que, de repente, a gente não conseguiu tantos competidores para a categoria eletrônico, a maior parte era do salão, por quê? Porque era o forró que as escolas de dança de salão de toda a parte de baixo aqui do Brasil se enquadra melhor. Então, que é a forma como o forró é ensinado, e assim como a gente dançava aqui, esse forró de academia, com esses trejeitos, com esses cacuetes pequenos, mas com essa fusão, né, de estilos do Nordeste. Então, acho que foi isso. E aí tinha um outro ponto que eu ia colocar. Ah, tá. E acho que a questão competitiva é muito mais complexa que isso pela questão financeira. sim, Porque, gente, também. vocês sabem muito bem disso aí. Vou falar da minha experiência. Em anos e anos de dança de salão, várias vezes, nós da dança de salão, nós somos, assim, até eu ouvi isso aí dessa minha amiga Carol Polese aí uma vez, e fiquei questionado quanto a isso, e aí ela me abriu a cabeça, eu entendi isso depois de muitos anos. Nós somos muito bregas, no bom sentido da palavra. Nós não sabemos nos arrumar às vezes. Por quê? Porque às vezes a gente inventa um figurino e não coloca cores que estão batendo, ou às vezes uma roupa que não está batendo com o estilo que você vai apresentar, enfim. E aí, a primeira vez que eu estava num camarim, assim, me preparando para uma apresentação depois que a gente foi campeão de forró, a gente fez um figurino, a gente contratou um estilista, que daí, só para fazer o desenho do nosso figurino, foi R$ 350, só do desenho. E É, aí a gente falou assim, ó, a gente quer dançar um forró assim, assim, assado. Ó, o que nós dançamos é isso, mostramos a música, mostramos os competidores, mostramos os vídeos, algumas fotos e tal. Aí ele criou. E aí pagamos para fazer o figurino, tal. Foi a primeira vez na vida que as pessoas tiravam foto nossa com o figurino. Quando nós dançamos naquele 10 ou 1000 do Ratinho também, a galera toda adorou o figurino, elogiou o figurino. Então, como que você vai pagar, gente? Às vezes, 350 pau para fazer só o desenho do figurino. Gastar aí R$ 600 por mais ou menos para você costurar esse figurino. Para uma Pois é. costureira boa fazer esse figurino. Mas que nem a questão dos nordestinos. Aí tem que custear a passagem aérea
do Nordeste para o Sudeste para competir. Que a gente aqui ainda vai de carro, Hospedagem. enche o tanque do carro e gasta gasolina em pedágio. Mas fica muito abaixo do que um custo de uma passagem aérea, de um E estado de para o outro. hospedagem também. Hospedagem, alimentação. Então, às É. vezes, o tempo que você investe para poder competir, para você treinar, né? Toda a sua alimentação durante esses treinamentos, você tem que conciliar isso com o seu trabalho. Enfim, então a gente acaba tendo poucos competidores porque você vai investir no cash ali, às vezes, só para estar no dia da competição lá, passagem, alimentação, estadia, sei lá, R$ 1.000. Aí você vai para uma competição que você vai Ah, ganhar quem dera sair do Nordeste e fosse só R$ 1.000. exatamente, né? Quem dera fosse só 1.000. Então a gente tem essa questão aí que envolve também, né? Então acho que como o esporte, a cultura em si não é tão valorizada É, aqui, nós não temos premiação suficiente para incentivar mais pessoas a competir. é verdade, Uhum. é Vamos verdade. pra cá, tá dando minhas É, costas, por favor. tem, a Carol perguntou, né? É, Cadê? Como vocês veem o forró enquanto olha, dança boa popular pergunta. brasileira, que foi incorporada pela dança de salão? Isso é legal. Há um resgate das características populares no forró? Carol, primeiro a segunda pergunta sobre as características populares do forró. Você está perguntando se hoje em dia na dança de salão a gente está buscando resgatar ou de forma geral? Mas aí eu vou responder a primeira parte, né? É, o Daniel falou, né, agora há pouco. A gente não consegue ver o forró como só a dança, né? Forró, para ser forró, ele tem que ter todo um contexto, ele tem que ter a poesia da música, ele tem que ter o espaço, ele tem que ter uma roupa, ele tem que ter uma comida, tudo que engloba a festa do forró para a gente é forró, né? Então, Os instrumentos, independente deles qual sejam, porque o forró ele fez a questão de Luiz Gonzaga, né? Fez a questão de incluir inúmeros instrumentos, inúmeras outras coisas, a indumentária. A dança, ela vem depois da música. Geralmente os músicos dizem que a dança vem antes da é por música. causa da necessidade de dançar que fizeram a música, né? Porque, exatamente, os músicos, principalmente daqui do Nordeste, a gente costuma muito dançar em palco, eles dizem assim, que para se existir a música, veio a dança, porque já se existiam gente dançando no Nordeste. Ó, o Então Cremilson tá valendo aí. Uhum. a música veio realmente para deixar o povo mais alegre e assim conseguir Diminuir o fardo, né? transmitir isso tudo com a música, com a dança, né? Então a gente trabalha, não só nós, quando eu falo a gente, eu falo muito eu tô me referindo muito ao pessoal daqui que tá perto da gente, o pessoal de Fortaleza, o pessoal de João Pessoa, o pessoal, outros professores aqui de Recife. A gente tá, hoje em dia a gente tem a preocupação muito mais do que antes, porque os nossos mestres, né, os nossos professores, eles já falavam disso, né, que como acho que o Ivan provavelmente fique mais próximo de vocês aí. O Ivan sempre fala, né? Que forró é a festa. Forró é aquele guarda-chuva e embaixo tem tudo lá que a gente fala do que é forró. Então, a gente se preocupa muito em, antes de introduzir o aluno na dança, ele entender de fato que existe toda Popularmente, uma justificativa para existir aquela dança, né? E aí é onde a gente entra na perspectiva do popular. E a gente também tem muito cuidado com essa palavra popular, né? porque no Porque início, né, é bem complicado, porque se a gente for falar de popular, o forró, ele foi basicamente um segundo nome para o que se é forró, né? Segundo a terceiro. Porque primeiro era samba, né? era Era samba, era samba, festa, era sambada, festa, aqui no Nordeste. Foi se existindo isso ao decorrer do tempo, por conta daquelas teorias todas que a gente conhece, né? Forró, forró, forró forró, bodó e por aí vai. exatamente. Mas é bem isso mesmo. Hoje em dia, na dança de salão, nas academias de dança de salão, está existindo o diálogo, né? Está se voltando o diálogo para a não mecanização, né? A introdução do aluno não na mecânica da dança, mas sim primeiro no máximo de vivência que a gente pode estar trazendo para ele. De E danças aí é em populares, cima né? disso, aí é em cima de dinâmica, de apresentações de outros estilos de dança e por aí vai. Show. A Tem minha mais alguma dúvida, pergunta?
Tem bastante, a galera comentou bastante aí sobre principalmente sobre a competição, né? Falaram, por exemplo, se a competição fosse feita no Nordeste, é que eu perdi aqui. Se Eu também teria não tô achando. mais participantes, seria mais visão? Sim, mas alguém teria que encabeçar isso, gente. Mais para baixo. Isso. Quem é que iria meter a cara para investir grana num negócio que não, às vezes não dá retorno financeiro? Entendeu? É Isso, uma questão de exatamente. investimento, aí entra na questão de empreendedorismo. Né? É o que Você a gente. organizar um evento, igual nós fizemos aqui o Congresso de Forró, né? Trouxemos a Ione, o Daniel, o pessoal de Brasília, a gente trouxe É, aí 5 casais de fora. Você tem todo um custo para trazer essa galera para realizar um evento. Então, Isso. se nós tivermos um patrocínio, por exemplo, da Petrobras, para realizar um evento como esse, pô, seria fácil falar, olha, vamos é. lá, Sim, eu preciso de tantos porque eu vou trazer tantos profissionais. Olha, tem um casal lá do isso. Nordeste que tem que aí faria seletivas por estado, né? O meu sonho seria esse. Eu adoraria realizar uma competição de forró, mas eu faria assim, ó, daria um subsídio para o estado realizar uma etapa, Isso. né? E aí em cada estado cada estado teria que trazer de qualquer forma, por exemplo, no mínimo 3 casais competidores. Mesmo que o casal não fosse talvez o melhor casal, mas os 3 casais que conseguiram conquistar a vaga e levar, que foi a ideia do Ivan inicial, né? Isso, Mas só que exato. sem a grana, gente, por trás, fica difícil. E quanto a essa questão da Carol Polese aí, de ver esse resgate, não, eu não vejo. Fica difícil, porque ainda são poucos profissionais. Por exemplo, que nem o Daniel e o Ione, eles fazem esse resgate constante, mas ainda a gente trabalha o forró, a gente vê muito profissional até que já estudou, já conheceu, mas quando ele vai para a sua região, ele acaba cedendo à Sim, tentação do mercado, que é trabalhar aquilo que a galera quer, Justo. que às vezes é exatamente. só É. ensinar os passos, ensinar os giros, porque ele não vê a necessidade, a gente fica difícil a gente mostrar para a grande massa consumista a necessidade da cultura para se dançar uma música. Não, É o que eu Justo. falo, é o que eu falo que, tipo, tá difícil competir com Safadão, né? Tá é complicado isso. competir com o cara. Então, É, a gente não pode esmorecer, né? Mas de fato, não tem condições. O financeiro sempre vai pesar, né? exatamente. Eu acho que é uma questão de luta, né? É uma questão de resistência, que é complicado a gente falar disso, porque só a gente que vive basicamente isso, né? Que a gente que Profissional, né? busca realmente manter essas matrizes vivas, sabe, no forró, é que sente mesmo o que acontece, porque igual mesmo, a gente ganhou a competição por conta das danças populares. Sim, a gente usou o recurso que estava mais A gente ganhou próximo, por né? causa das danças Isso, populares. isso. Então, assim, eu, eu não poderia ser egoísta de falar que o meu forró, que não, nada disso. Eu aprendi aqui também no Nordeste, não só aqui, mas na minha cidade também. Então foi uma bagagem de vários forrós e outra coisa. Assim que eu cheguei aqui, eu corri atrás justamente disso, de saber o que são ritmos populares nordestinos, o que a dança daqui traz para o forró, o que é raiz Como é no que a olhar gente do entende, povo, né? o É isso. que aí eu comecei a vivenciar rodas de coco, sambadas de cavalo marinho, fui também atrás de saber aonde se tinha caboclos de lança para a gente ver os Maracatu de cortejos, o maracatu baque solto. de baque solto também daqui, entre outras coisas. Aí eu fui juntando, somando isso na minha dança sem me podar, sem colocar restrição, sem achar que é feio, achar que tem que ter linha, achar que tem que ter isso, achar que tem que ter aquilo. Sabe, E assim comecei a construir uma coisa com a Ione que ela já tinha, que era uma coisa enraizada da dança popular, que já tinha nela, só que ela estava com a estrutura de dança de salão ainda. isso. E ela foi
justamente ela que fez eu também querer mais ainda quebrar essa estrutura. Porque ela falava, não, mas isso aqui no frevo tem que ser dessa forma, acho bacana assim. Falo, não, vamos fazer então assim também no forró. Ah, mas tem certeza? Tem, vamos, vai dar certo, vai dar certo. Ela, então tá bom, vamos embora. E assim começou a se formar, né? A gente começou a deixar o nosso forró com uma cara muganga, né? Com uma coisa mais nossa que eu digo do Nordeste, né? Porque Sim. muitos profissionais daqui do Nordeste já faziam isso, ó, É. há A gente muito só teve tempo. um expoente de visibilidade, né? É, Maior. Isso que é o bacana. O que eu fico muito honrado pelo trabalho de vocês é exatamente isso. É essa questão de vocês estarem. É como se vocês fossem a lente da câmera que está captando toda a informação que tem no Nordeste. Isso, Então, eu isso. acho, eu acho isso é maravilhoso. Porque para a gente que está aqui, para vocês que estão aí, eu conversei com um cara também que ele é da Bahia, a gente estava falando sobre Kizomba, sobre um outro assunto. Ele falou que lá o cara não precisa, às vezes, ir para uma escola de dança para poder aprender a dançar, porque ele tem isso na família. Então o cara Sim, já tem um swing, já tem uma levada musical. Você vê que o cara exato. tem noção rítmica, tem noção até de musicalidade, e uma interpretação, uma expressão corporal diferente, que ele traz isso do contexto familiar, de onde ele está inserido ali. E aí eu falei assim para ele, eu falei, cara, mas isso é só na sua região. Porque, porque no estado mais populoso do país, que é São Paulo, isso não existe, cara. A gente não tem Exato. incentivo nenhum aqui a questão da dança, da música, da expressão corporal. Não, cara, aqui o negócio é levantar cedo, trabalhar e estudar, velho. Não tem, a gente não tem eu até me atrevo a dizer aqui que nós somos um país muito desgarrado de cultura, né? A gente talvez pela nossa miscigenação total, a gente acaba se perdendo, e até por alguns. Porque se a gente perguntar assim, qual é a principal cultura aqui de São Paulo? Eu fico indeciso, mas se você olha para o Sim. Nordeste, se você, qual é a principal cultura do Nordeste? Ah, é o forró. Ah, qual a principal cultura da Bahia? Ah, sei lá, a capoeira, o axé, sei lá, né? A gente tem algumas, o que é visível pra gente. Então, só que o que vocês conseguiram trazer foi isso, né? Aí é o que vem a calhar com o que a Carol falou, que foi esse resgate da cultura. Inclusive hoje a gente tá fazendo isso ficar mais desenvolvido. A gente quer desenvolver mais ainda isso, que é o forró popular, que a gente agora está nomeando o, o forró que a gente dança, que é basicamente o forró tradicional, incluindo não O, tradicional junto, que a gente não sai da frente. isso. Também, né? Sim, Nossa sim. Mas estrutura é musical, a gente usa a estrutura exatamente. musical do tradicional, né? A gente usa a estrutura do forró tradicional, só que a gente acrescenta movimentos de danças populares nordestinas. Como variação, como Show. possibilidade de contexto, de se preencher a frase musical da música, E né? tudo isso dentro da sua ritmicidade do, Isso. do, do gênero, né? Do Seja ritmo. short, baião. Seja short, baião, rastapé, chachado, e Sabe, assim vai. sabe uma outra coisa interessante? Sim, A gente de fato acreditou, porque como você bem falou, a gente veio do samba, né? A gente veio da dança salão e a gente trabalhava inicialmente com o carro-chefe do nosso trabalho sendo o samba de gafieira. A gente não tinha pretensão de ser o que a gente é no forró hoje em dia, quando a gente iniciou a nossa parceria, né? Foi um somatório e um presente maravilhoso, né, pra gente. sim. Quando a competição, o título surgiu, a gente entendeu que pela representatividade que a gente estava tendo, as perguntas, a proximidade que as pessoas estavam tendo com a gente devido ao forró, a gente teve a obrigação estamos tendo, né, até hoje, de se fundamentar cada vez mais em todas as propostas possíveis, né? A gente tem até uma lista dos estilos de forró que a gente ainda precisa, pelo menos, compreender para poder estar qualificado, né, para o que estão no patamar que estão colocando a gente, enfim. E aí, de fato, a gente acreditou que a gente teria essa veia de carregar a bandeira do forró
em dois momentos. O primeiro momento foi quando o Daniel assistiu pela primeira vez a aula do Alex e da Gislânia. Eu já conhecia eles, o Alex Amorim e a Gislânia Lopes de Fortaleza. Foi bem, E eles foi deram uma surreal. aula que a gente basicamente adaptou pra gente. Na verdade, a gente roubou o contexto da aula deles inteiro. A gente dá quase a mesma aula porque é muito boa, né? Que é Foi. justamente a questão a questão de você usar o seu corpo para dançar, né? E não se limitar só à marcação das pernas, né? Acho que a gente até levou para o Congresso Forró Bom Demais você. Até porque essa aula que a gente fez, continua falando. Não, só para concluir. E aí, depois desse momento, o Daniel saiu chorando da aula. O Foi, Daniel saiu foi, chorando em prantos, de soluçar. foi bem emocionante Porque a foi aula. muito tocante, né? Foi muito genuíno, né? A forma como eles tratam a dança e o forró principalmente é muito, enfim, impacta demais. E o segundo momento foi quando a gente pegou essa mesma dinâmica da questão da raiz, da perspectiva de você saber entender quem era aquela pessoa naquela época que dançava o forró. E a gente trouxe essa aula para o samba, e a gente apresentou ela na oficina do samba, com o samba, dentro das nossas possibilidades. E a Eric Cuno, de São Paulo, né, que também é professora de dança e coach, Sim, sim. ela chamou a gente no canto e falou, cara, para de dar tiro no escuro. Vocês já têm a identidade de vocês. Vocês já sabem o que é que funciona bem com vocês, o que é que vocês falam com propriedade. É isso. Acredita nisso, leve isso para frente. Então, a gente começou a observar em cima desse ponto de vista que a Carol colocou. Cadê o resgate? Né? Sim, Então, quando eu vejo o Alex e a Aslane indo para o Gafieira Brasil e dançar o forró de gafieira no Gafieira Brasil, outros profissionais tentando levar, são poucos, ainda nós somos muito poucos, como você bem sim, sim. observou, né? Mas que eles estão entendendo e estão tentando trazer, aproximar quem ainda está muito distante dessa realidade, de uma forma mais lúdica, digamos assim, foi até o que inspirou a gente a trazer o forró para a nossa competição, para a nossa coreografia do GB. Sim, Tipo, em sensacional. todos os exponenciais possíveis e cabíveis que a gente tiver, a gente vai tentar trazer Foi, isso. e a gente, é verdade. Para simplesmente tirar a gente desse patamar de eu preciso ir para o Nordeste para entender de fato como é que eles são. E agora saber que, tipo, igual a gafieira, eu vejo aquilo ali, aquilo ali é gafieira. Então agora também eu quero. A gente também quer que as pessoas olhem assim, aquilo ali é o forró. É, é, Aquilo ali é exato. forró, sabe? Essa coreografia também foi um divisor de águas no forró popular. Patrick Carvalho. No forró popular, porque era uma coisa muito nossa, sabe? Querer misturar, querer fazer A diferente. gente já não conseguia dançar sem É, ser nessa forró. é. Hoje em dia, até hoje é assim, a gente gosta de estar dançando samba, coloca alguma coisinha de forró, mesma Isso, coisa no velho. forró, porque eles são, pra gente, eles são irmãos, né? Basicamente. Agora, Sim, sim. essa coreografia em si foi bem peculiar porque o processo dela foi justamente quando a gente estava. Foi quando? Foi A no. gente tinha. A gente tinha voltado de alguma coisa de forró, Não, não a gente tinha foi? ganhado a Copa em 2017 e a gente reservou 2018 só pro samba, né? E aí foi quando a gente ganhou o Foi. Casal de E Ouro a gente e se ainda estava em preparou um isenção, ano exato. inteiro para A gente estava em 2019. isenção ainda no forró, e isso ainda estava muito vivo na gente lá no Gafieira Brasil, lá na quarentena. Então, antes de chegar lá, a gente já teve um processo no Rio de Janeiro, vendo as outras coisas também de forró que estava acontecendo por lá, e também que a gente não. O que influenciou muito a gente também foi que a gente, em todo lugar que a gente ia e via o forró, não era com as nossas ideias, não batia com o que a gente conhecia, o que a gente via, que basicamente o que era forró, que era uma festa, que era uma reunião, que era poesia, que era, sabe? Então, isso pra gente, isso foi como Mas que uma obrigação. obrigação colocar em qualquer local que as pessoas fossem olhar da gente. E isso, a gente tomou isso para nossa vida, né? Que graças a Deus a gente consegue fazer isso hoje. A gente tá levando muita rasteira, muito cascudo dos professores, sabe? O Tom que tá aqui na live, ele sempre puxa a nossa orelha, cara, tem que estudar mais, tá faltando isso. Vocês não podem carregar isso sem saber disso e tal. Porque é muita coisa, como você falou já também, Sim. Marcão. Mas a gente tá
A gente, novamente, quando eu falo a gente, existe um grupo bem maior do que eu e o Daniel, tá? É, Principalmente aqui em Recife, as pessoas estão se comunicando muito sobre isso. E a gente precisa do resto do Brasil também para fazer isso. é. Eu acho que, E o que é mais Pode falar. importante aí, só colocar um. Eu acho mais é que, mesmo de repente vocês não dominando alguma estrutura em si, algum quesito aí da dança popular em si, mas vocês estão dando a visibilidade que ele precisa. Eu acho que vocês conseguiram canalizar bem a energia de vocês e colocar esse objetivo diferente, né? Porque não é fácil. Até mandar um alô aqui para o Gil, lá de Minas, que entrou na live aí também. A Nath, minha coisa parceira, boa. Nath, João Pessoa, as alunas de João Pessoa, Vladimir, isso. O Hugo aqui, a Hugo Arruda do Sense. a Vanessa. Ô, Vanessa. tamo junto, gente, tamo junto. Zuleika, não, Zula. Zuila, Zuíla, Zula, Zula. é azul, nossa a Clemilce. figurinista Olha aí. maravilhosa, administradora da nossa profissão. Mas acho que é isso, sabe? Acho que o mais importante, até por isso que eu quis fazer esse bate-papo com vocês, não focado nessa questão. Claro que a gente acaba falando da competição, porque a competição também veio a trazer essa visibilidade para o Forró do Nordeste. Sim, Mas para trazer para a galera que esse forró que vocês estão conseguindo apresentar, esse forró popular, esse projeto é maravilhoso. A questão do corpo dançante no forró que se manifesta, isso é importante. A valorização do popular, né, daquele cara que dança forró, que para a gente às vezes está olhando, está todo torto, todo isso. diferente, mas talvez esse cara vem de uma região onde todo mundo já dança forró na festa de aniversário, no final de semana, vai tomar. É igual a gente costuma brincar, né? Morreu, vai dançar forró. Nasceu, vai dançar igual o índio faz, né? Isso. Nasceu, é festa. Morreu, tem festa. Vai colher, tem festa. Vai plantar, tem festa. Então a gente às vezes não tem isso, né? Então se a gente entender, eu acho muito, 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 muito maravilhoso mesmo o trabalho de vocês. Por isso, porque é uma cultura que está sendo apresentada e não um estilo de dança. É justamente isso, é a história, né? A gente se preocupa muito com o que a gente vai levar no corpo, o que já foi vivido por pessoas, por épocas, por sanfoneiros, por bandas, por tudo, basicamente. Sim, a gente pode até de repente promover aí uma outra live nas semanas que vem aí, de repente para a gente até falar um pouquinho sobre esses estilos aí que vocês falaram, né? Algumas formas de expressão que se encaixam no forró, até porque às vezes quando você dá um nome para isso, igual vocês falaram ali, o cavalo marinho, né? De repente quando você dá um nome, de repente isso instiga a pessoa nesse momento que ela tem acesso à internet, mais tempo de acesso à internet, ela vai lá pesquisar, coloca lá, cavalo marinho. Se você falar o chachado é importante, é uma dança assim, assim, assim. De repente tem gente que fala que acredita que dança chachado, e quando ele pegar um vídeo, né, bem antigo aí lá, perdido no YouTube, dos cangaceiros dançando chachado, ele fala, porra, eu não danço chachado nenhum. Né? Então acho que isso que é o legal, sabe? E É galera, verdade. para vocês que estão assistindo a live, eu tive a oportunidade lá em Brasília, aquilo que a gente vê na televisão, das festas ali de São João, as competições de quadrilha, aquilo, gente, é cultura pura. Eu tive a oportunidade de assistir um pedacinho lá em Brasília, numa festa que a gente foi, umas apresentações de quadrilha. Eles levam toda uma história de um povo para dentro da cena ali, do palco. E era uma festa assim. Inclusive era um São João, agora eu lembrei. Era um São João em Brasília, que acontecia uma semana antes do São João lá de João Pessoa, né, da Paraíba, porque era para não competir, né? E a galera, porque de Brasília para lá, parece que é deve ser os pertinho, é barato. pavilhões, né? As competições de... E aí eu falei, é sensacional aquilo. Quando eu tava lá, eu fiquei parado assim, olhando, com vontade de chorar e falar, gente, a gente precisa levar isso pro Sudeste. Se eu pudesse enfiar o grupo inteiro lá
no avião lá e trazer para cá, eu traria, sabe? Para poder apresentar isso. Então, acho que tem tanta coisa bonita aí dentro do forró. Então, se a gente conseguir mostrar 5% disso aí, tá ótimo. Exato. É verdade. A gente pode recomendar, se vocês quiserem, galera, vocês querem que a gente fale aqui para vocês, grupos de cavalo marinho, para vocês Eu acho que assistirem. fica mais prático, né? Como o Marcão falou, a gente ter conversas específicas, né? Sobre porque é muita coisa. E vocês que se interessaram especificamente por esses ritmos populares, né? Tanto no nosso Instagram, como no Instagram de amigos nossos, como o Tom, que está aqui presente, Leniton, e entre outros, a gente está sempre sugerindo no nosso Instagram. Esse período de quarentena está deixando a gente um pouco, realmente a palavra é abalado, né? A nossa estrutura emocional. Então a gente está um pouco na contramão do que a maioria do pessoal está fazendo, né? Tá todo mundo investindo na internet e tal, em live. A gente está um pouco... A gente está um pouco resguardado tá por meio conta que da luto, comunidade, né? Porque tá meio difícil. muita gente aqui já foi afetada e a gente também está Estamos dando um apoio aqui. Estamos dando um apoio, estamos Mas- recolhendo alimentos, recolhendo um monte de coisa para Mas a cá. internet já traz muita coisa. Se você for procurar maracatu de baque virado, baque solto, frevo, enfim, a gente vai estar comentando no nosso Instagram também. Dia 16, galera, dia 16, a gente vai estar participando do Festival Forró da Quarentena, tá certo? Então a gente vai estar ministrando uma aula de cavalo marinho Aí lá vai ser aula mesmo, dá com pra forró. ver muita coisa. Aí a gente vai aprender. Vai dar pra fazer aula aí. Segue Vai dar. E sim, a gente vai estar conectado nessas É aulas isso aí. aí. Show. Aí essa aula a gente vai apresentar um pouco de como a gente vê essa perspectiva do forró popular, do forró com cavalo marinho, do forró com qualquer outro tipo de dança popular. Dia 16, Carol, vai ser no Instagram do Do forró de Forró de quarentena. Tá no nosso Instagram também, postado lá. Só uma coisinha. O Paulo falou aqui uma coisa bem legal. Ele falou assim, se não fosse a Copa, a gente não estaria tendo essa conversa, né? Isso é uma grande verdade, né? Que tem link com o que a gente estava falando antes. Até mesmo as pessoas que não estão indo diretamente para a Copa, elas estão tendo a possibilidade de conhecer profissionais diferentes, de estilos e modalidades diferentes e ter acesso a eles, né? A gente ficou muito amigo do Jean, que até comentou aqui, né, na live. Ele é de, se não me engano, ele é de Campina, né? Campinas, Sim, isso é pertinho. Paraíba. E como ele, né, outras pessoas que ficaram amigos nossos, né? Nessa questão de buscar conhecimento, de conversar, de estar se questionando. Então, valorizem também, né, as oportunidades que dão para vocês. Porque a gente se descobre todo dia. E a gente descobre muito mais, até como a cultura já está aqui perto da gente, né? A gente aprende com a cultura. Mas a gente descobre outros olhares com outras perspectivas, né? Conversando e entrando em questionamentos mesmo, em divergências de pensamentos, né? Construindo dúvidas e resolvendo questões com pessoas que pensam diferente. Então, essa é a oportunidade mesmo que a gente tem, né, para somar. Com certeza. Eu acho que o maior legado que a competição nos deixou para mim, deixou para vocês talvez, acho que além da questão do troféu, de ser campeão, de ter uma porrada de troféu no armário, além desse currículo todo, essa questão desse intercâmbio cultural, porque eu estava assim muito, muito preocupado com o forró, eu estava desistindo já de estudar o forró, porque eu já tinha estudado com todo mundo que eu tinha acesso, eu procurava desde a época do Orkut, eu sou meio velhinho, né? Procurava a galera, mas onde O tem Daniel forró? nem teve Orkut. Já Aí eu sim. fui pra... Nasceu? acho que não teve não, hein, será? Tive. Ok. Então você entrou e extinguiu ele. Acabou. No ano seguinte Gente, acabou. vai encerrar a nossa live aqui, ó, 20 segundos. Nossa. Quero Foi massa, agradecer gente. vocês aí de coração, um beijão no coração. Obrigado, irmão. Muito Vamos marcar obrigado. outro bate-papo aí, ok? Vamos sim. Gente, brigadão mesmo de nóis. coração. Obrigado, Marcão. Fique É com nessa. Deus. Valeu, gente. Valeu, gente. Um abraço.
Um Galera, beijo no coração. Forró. Tira uma foto aí, gente, da gente, posta lá. Quem